Salve Brasil, salve planeta Terra, 31 de julho, sexta-feira, 2026. Chegou o dia de falar de maconha. Se fosse boa, se chamaria boa conha, já dizia o poeta. Mas a maconha, cannabis, THC, não vou falar de canabióides aqui não, tá? Não vou falar disso aí, não vou falar de abstinência. Você que ficou um tempo usando, dando tapa na pantera e depois teve que ficar sem usar por qualquer que seja o motivo, sabe do que eu tô falando. Sabe da fissura. Tudo parece cinza. Tudo parece sem graça. Sem você não tem graça. Não é mesmo? E por que isso acontece? Claro que tem as explicações científicas aí, né? Mas eu vou falar uma explicação, vou dar uma explicação aqui, mística. Qual que é a explicação mística que eu tenho para dar? Transcendência, alquimia, diz que estamos falando aqui, alquimia. Transformar o denso em sutileza. Então, se você abusou da maconha, fez aquele uso recreativo que acabou se tornando crônico porque você não conseguiu parar em um cigarro só, muito menos em 5 cigarros, muito menos em 10 cigarros por dia, o quê? Você logrou, caminhou por aquele caminho tortuoso que nós damos o nome de vício. E o vício da maconha crônico, vício crônico, uso crônico, ele conduz você para esse mundo onde nada fica legal sem ela. Quando na verdade a maconha é uma erva de poder, uma erva dos xamãs. Então o cara ele faz o uso tentando encontrar aquela brisa que ele teve na primeira vez, a segunda vez, nas primeiras vezes em que ele usou, e nunca mais ele chega naquele estado. Por que será? É claro que a química do seu corpo já se misturou com a química da planta e a tolerância, né? E aí você precisa de mais. Mas mesmo que você use mais, aquilo que a gente chama de brisa, a brisa da maconha, ela é diferente, tá? Do relaxamento, da euforia, do prazer de usar a planta. A brisa são as epifanias, são os diálogos internos que você tem, os diálogos com os ancestrais, os diálogos com as dimensões superiores, com Deus, com Nossa Senhora da Aparecida, com o carpinteiro São José, o carpinteiro do universo. E se você abusa da planta, você vai se distanciando desse estado, porque o equilíbrio, ele só vem para aquele que quer e para aquele que persiste. Então nós temos aí várias questões psicológicas envolvendo o uso crônico. A gente vai tentar cobrir vazios existenciais, sim, com o uso da maconha. A gente vai tentar fazer de cada momento uma coisa, uma viagem usando a maconha. A gente vai ocultar o nosso desprazer de convivências usando a maconha. E tudo isso é válido, tá? Para quem acha que isso é válido, tudo isso é válido. Só que não espere ter a brisa, não espere ter as epifanias, que sim, elas fazem muita diferença. Elas fazem muita diferença, é nesses momentos que você fica sem usar um tempo. Não adianta ser um mês não, tá? Pode ser um mês, né? Pode ser um mês. Se você fica um mês sem provar a planta, se você vem de um uso crônico, já é alguma coisa. O ideal é ficar meses. Se você está há anos, o ideal é ficar meses. Pelo menos aí uns 3 meses. Mas, se você consegue ficar um mês sem usar e volta, as epifanias vão voltar.
os diálogos vão voltar, os quebra-cabeças vão voltar. E é por isso que nós estamos falando aqui de uso ritualístico da cannabis. Estamos falando de uso ritual, porque você respeita o poder da planta. Então, usar a planta se torna um momento único e sagrado para você, porque você conhece e tem a dimensão de sentir o contraste entre uma experiência e outra. Essa é uma visão, talvez até Rastafari. Eu não sou Rastafari, não sou de nenhuma linhagem, mas é por experiência própria. Eu posso dizer a você que já tive conversas profundas aí com vários amigos que fizeram uso, e a gente sempre chega nessa conclusão de que o uso crônico nos afasta daquela brisa, que você tem, aquela sensação que você tem no início. Conselho que eu daria para você, se você conseguir se afastar da erva um tempo e voltar depois consciente para ela, é assim: faz o uso naquele horário sagrado aí às 4h20. Faz o uso às 4h20, porque você vai ter num dia em que você não vai ter nenhum compromisso, né? Não deixa pra ir de cara, né? Ir careta nos lugares. Não precisa usar ela de muleta. Usa um dia a partir das 4h20, numa tarde em que você vai ter essa tarde para você ouvir música, né? Dançar, trocar uma ideia com a pessoa que você gosta. Evitar pegar no volante, claro, evitar fazer operações de qualquer tipo de máquina que vá precisar da sua concentração total. E se dedica a esse momento de uma forma sagrada. Não menospreze o poder da maconha, não menospreze o poder da cannabis. Grande parte aí da paranoia, e dos problemas que decorrem do uso crônico é porque você ultrapassa os limites. Então, saber dosar é um grande aprendizado que ninguém está disposto a te ensinar, até porque no Brasil a erva é proibida. Então, estou aqui falando para um público que não está infringindo leis ao usar a maconha, ok? Até porque no Brasil a gente tem que recorrer a meios ilegais para conseguir ter contato com ela. Então faça um uso consciente, faça um uso sagrado da planta e você vai ter as respostas que você não tinha antes. Além disso, se eu tivesse que dar outra dica, evite fumar um cigarro inteiro de uma vez se você voltou. Se você resolver voltar a fumar, ficou um tempo, fez aquele jejum, que também o jejum é um jejum espiritual. A abstinência também é um teste para você ficar mais forte, para você superar a dependência. E aí, não volta fumando o cigarro inteiro. Dá uns 5 tapas na pantera e espera. Espera para ver o que acontece, respira fundo e medita naquilo que vier. Porque eu tenho certeza, quem já fez essa experiência sabe do que eu estou falando. E você que não está tendo força para isso, se você tem uso crônico da cannabis, sabe que existe outro caminho. Existe um outro caminho para o uso dessa planta e você está menosprezando. Você não está conseguindo mais as epifanias. A razão é simples, você ultrapassou os limites. Respeite a planta e seja feliz. Valeu, valeu.